Tava vendo uma lista dos destinos mais procurados por brasileiros para viajar internacionalmente falando, né? Os lugares onde os brasileiros mais visitam internacionalmente falando, e dos 10 primeiros lugares, nenhum deles é aqui no Canadá. E nesse vídeo eu vou falar para vocês alguns dos motivos que eu acho que fazem com que os brasileiros não procurem tanto o Canadá e dar minha opinião sobre alguns desses pontos. Então, bora pro vídeo. E o primeiro motivo que eu posso pensar aqui é com relação à distância do Canadá para o Brasil e também com relação ao câmbio. Eu vou falar primeiro da distância e dos voos que tem direto do Brasil para o Canadá. Pelo que eu me lembre, tem voo direto de São Paulo, Rio de Janeiro, e agora a Air Canada também tem um voo direto de Fortaleza aqui para o Canadá. O voo de São Paulo para Toronto ou para Montreal, ele dura em torno de 10 horas mais ou menos, ou seja, é um voo intermediário aí. Eu não vou dizer que é um voo muito longo, mas também não é um voo curto, né? É um voo que geralmente ele vai durante a madrugada inteira por 10 horas, e o custo da passagem realmente pode ser algo que afasta um pouco os brasileiros de visitarem aqui o país. E isso eu tô falando de Toronto e Montreal. Se a pessoa quer ir para Vancouver, por exemplo, ela tem que pegar um voo para Toronto ou Montreal e depois mais um voo de umas 5 horas, se eu não me engano, até Vancouver, que fica no outro lado do país. Ou seja, acaba sendo uma viagem ali de 15, 16 horas e passagens que geralmente são um pouquinho caras, né? Tem também a opção de vir para cá fazendo escala na Colômbia ou nos Estados Unidos, mas mesmo assim vai ser uma viagem longa e o preço não é tão diferente assim. Então às vezes eu acho que talvez valha mais a pena pagar um pouquinho mais caro numa viagem que é direta e vai ser menos cansativo. Com relação ao câmbio, eu até pensei que isso poderia ser um problema, mas não sei se é tanto, porque quem viaja para fora, os destinos mais procurados dos brasileiros estão nos Estados Unidos ou na Europa, pelo que eu vi na lista aqui. Eu vou até deixar a lista aqui para vocês verem. Ou seja, não faz muito sentido, porque o dólar americano e o euro, eles são mais valorizados do que o dólar canadense. Então eu não sei se esse realmente seria um motivo dos brasileiros não virem aqui para o Canadá. O segundo motivo que eu pensei aqui é com relação ao clima rigoroso, que esse sim eu acho que pode ser algo que afasta um pouco as pessoas. Para vocês terem ideia, eu estou aqui em Quebec, capital da província de mesmo nome, Quebec. E essa semana inteira aqui, eu estou aqui há 2 semanas, me mudei para cá. E nessas 2 semanas, o dia mais quente de todos foi menos 4 graus. Não vi temperatura positiva aqui ainda. E agora, nesse momento, eu estou nesse parque aqui, ó, coberto de neve. Achei um banco aqui que eu não estou nem sentado no banco porque está cheio de neve. Então, realmente rigoroso o clima. Para nós brasileiros é um clima bem diferente, principalmente no inverno. No verão até que é similar. Mas isso pode afastar bastante, né, os brasileiros. Pelos destinos que eu vi, que está até na lista aí, o brasileiro prefere geralmente um destino que tem um clima um pouco mais parecido com o brasileiro, com um clima um pouco mais tropical, às vezes, um pouquinho mais de calor, né? O brasileiro gosta muito disso. Então eu acho que o clima frio, principalmente no inverno, pode ser um motivo que afasta os brasileiros de virem para o Canadá. Contudo, eu vou dizer, durante a primavera, o outono e o verão principalmente, o clima aqui no Canadá é até parecido com o Brasil. O verão ele é quente aqui, quente e úmido. O outono e a primavera se assemelham um pouco mais ao inverno na região sul e sudeste do Brasil. Então tem essas opções, né? Se você vier aqui para o Canadá no verão, você vai sentir calor, vai ser um clima bem parecido com o clima brasileiro. E para quem está acostumado com calor o ano inteiro, por exemplo, o pessoal da região nordeste, norte do Brasil, realmente talvez isso seja, assim, né, mais gritante ainda, porque ainda que no sudeste e no sul a gente tem um inverno que parece o outono daqui. Agora, o inverno daqui não parece com nada que existe no Brasil. Isso pode afastar os brasileiros de virem aqui para o Canadá. O terceiro ponto que eu acho que pode afastar os brasileiros aqui do Canadá é com relação ao visto obrigatório. Não é um ponto exatamente que afasta, porque para os Estados Unidos também precisa de visto, mas muitos dos destinos dos brasileiros, os principais ali, são na Europa, né? E vários países da Europa o brasileiro não precisa de visto para fazer turismo. Com relação ao visto canadense, aqui é um pouco mais simples do que é para os Estados Unidos. Inclusive, se você tem um visto dos Estados Unidos, de turismo dos Estados Unidos, você pode tirar uma autorização eletrônica de viagem para vir aqui para o Canadá. Você não precisa nem do visto, você tira só essa autorização, que ela sai automaticamente, se não me engano custa $7 e ela é automática, sai no mesmo momento, não tem entrevista, não tem processo, não tem nada. Mas se você quiser tirar só o visto de turismo canadense, tem todo um processo lá, tem um custo e outros tipos de visto também, né? Visto de estudo, visto de trabalho, são vários processos diferentes. Vou ter um vento aqui, caiu a neve agora. Ou seja,
o visto com certeza pode ser um empecilho aí, tanto pelo processo demorado, como pelo custo também para os brasileiros que desejam vir aqui para o Canadá. O quarto ponto que eu pensei aqui seria uma dificuldade de adaptação talvez com a cultura ou o idioma daqui, o que eu também não acho que seja tão gritante assim, né? Mas porque assim, gente, aqui no Canadá se fala inglês e francês. Se você vier para turistar somente com inglês, você vai conseguir turistar tranquilamente, mas muitos brasileiros preferem destinos onde a língua oficial é o português ou o espanhol, por ter mais facilidade, mais familiaridade com a língua. Então esse pode ser um ponto aí que afasta um pouco os brasileiros aqui do Canadá, mas também não acho que seja tanto assim. Deixa aí nos comentários se você acha que isso influencia os brasileiros para virem ou não aqui para o país. Realmente eu acho que não, eu coloquei aqui na minha lista só, mas não acho que isso influencie tanto assim, a ponto de um brasileiro deixar de vir para o Canadá por conta do idioma. E a cultura, assim, qualquer país diferente que vocês forem viajar, que o brasileiro vai viajar, vai ter uma cultura diferente. Então isso é muito uma questão de adaptação, e a cultura canadense nem é tão diferente assim da brasileira como outros países. Por exemplo, na Ásia, que tem uma cultura completamente diferente da nossa brasileira. Então esse é um ponto que eu coloquei na lista aqui, mas não sei nem se eu concordo tanto com ele. O quinto ponto que eu pensei existe uma concorrência muito grande com os Estados Unidos. E infelizmente muitos brasileiros acham que o Canadá é igual aos Estados Unidos, é a mesma coisa, culturalmente falando, as paisagens, enfim. E eu posso dizer para vocês que não é, gente, tem diferença. Eu digo isso porque na lista aí dos destinos mais visitados, Miami, Orlando, Nova York, tem muita procura de brasileiro. E eu fico pensando, pô, assim, Orlando tem o atrativo de ter a Disney, né? E Miami é um clima muito tropical, é uma praia. Tudo bem, no Canadá talvez a gente não vá achar isso. Mas Nova York tem cidades aqui. O Toronto, por exemplo, não se compara com Nova York, mas é uma cidade grande também. Ou seja, seria algo um pouco similar. E muitas vezes as pessoas acabam indo para os Estados Unidos porque realmente a divulgação do turismo nos Estados Unidos é muito maior do que aqui no Canadá, e essa concorrência é muito grande, né? Tem muitos brasileiros que conhecem outros brasileiros nos Estados Unidos, acaba facilitando, e eu acho que essa concorrência acaba diminuindo um pouco o interesse dos brasileiros para virem para o Canadá. Eu acho que esse é um ponto que até é relevante aí nessa não procura dos brasileiros aqui pelo país. E o sexto ponto tem até a ver com essa, não só com a concorrência, mas com a falta de divulgação turística do Canadá para brasileiros. Eu conheço muitos brasileiros que não têm ideia de como é o Canadá, de como que são as cidades aqui, o que acontece, qual é, né, assim, questões culturais aqui do Canadá. E eu vejo isso porque eu crio conteúdo aqui para internet e às vezes eu acompanho os comentários e eu vejo que não é por mal, essas pessoas às vezes não sabem mesmo, não têm um conhecimento, e muito por conta disso, eu acho que é por conta da falta de divulgação turística mesmo do Canadá para os brasileiros. Então eu posso dizer para vocês que eu acho que esse é um ponto que realmente tem uma influência grande aí no fato dos brasileiros não virem aqui para o país. O brasileiro não conhece o Canadá. É muito mais cômodo e fácil de talvez achar informações, de conhecer, ter pessoas conhecidas ali em países da Europa e nos Estados Unidos. Na Europa porque muitos brasileiros são descendentes de europeu, têm passaporte europeu, então isso acaba também influenciando bastante. E os Estados Unidos porque, querendo ou não, goste você ou não, os Estados Unidos meio que dita a cultura do entretenimento no mundo, enfim, tem muita divulgação em cima dos Estados Unidos. E aqui no Canadá não tem tanto, então as pessoas às vezes não sabem dos parques nacionais que tem no Canadá, das diferenças culturais que tem aqui no Canadá entre cidades dentro do mesmo país, da diferença cultural entre províncias que falam línguas diferentes. Então falta um pouco dessa divulgação, e parte do meu trabalho aqui postando vídeo aqui no YouTube é justamente trazer o conhecimento sobre essas questões do Canadá para vocês que estão me assistindo aqui. O sétimo ponto tem a ver também com o custo. Eu acho que às vezes o brasileiro, por conta da desvalorização do real aí nos últimos anos e tudo mais, os brasileiros que podem viajar pelo exterior, eles acabam escolhendo destinos mais baratos na América do Sul, né? Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, são países maravilhosos também que eu tenho muita vontade de conhecer, e eu acho que a diferença de custo, além da proximidade cultural, da língua, a diferença de custo pesa muito, e por isso que muitos brasileiros vão para a Argentina ou para o Chile, por exemplo. Se eles querem ver neve, por exemplo, eles vão para o Chile, para Santiago, ou para Bariloche na Argentina, que acaba saindo muito mais barato do que vir aqui para o Canadá e ver esse tanto de neve aqui. Então esse, com certeza, o fator do custo, com certeza, é uma influência muito grande, não só porque o Canadá é caro, mas também porque existem outros destinos muito mais baratos. Esses foram alguns pontos que eu pensei aqui. Se você tem algum outro motivo que você acha
que influencia os brasileiros a não procurarem tanto o Canadá, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, porque eu quero saber a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, eu vou recomendar vocês assistirem esse outro aqui, onde eu fui em uma cachoeira congelada aqui em Quebec, já fazendo parte aí do meu plano de divulgar o Canadá para vocês. Esse parque aqui é muito legal, sobretudo no inverno com a cachoeira congelada, foi sensacional. Assistam lá que vocês vão gostar, se inscrevam aqui no canal e deixem uma curtida no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!